Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu me chamo Devaí. Eu quero responder mais uma dúvida que eu sempre tenho que responder, né? E eu vou falar para vocês, eu gosto de responder essa dúvida, assim como gosto de responder todas as perguntas que o pessoal me traz, né? Então vamos lá. A dúvida é a seguinte: as crianças nascem ou não sem pecado? Essa dúvida é seguida pela outra dúvida: quando as crianças morrem, elas vão ou não para o inferno? Né? E a resposta da maioria é que as crianças nascem sem pecado. Mas será que essa é a resposta bíblica? Será que se considera a Bíblia nessa resposta específica? Né? Claro que a gente não está dizendo, né, eu não posso dizer que todas as crianças vão para o inferno também, né? Mas vamos pensar um pouco, vamos entender a pergunta. Né? Há uma crença de que as crianças nasçam sem pecado, sabe? Como Jesus nasceu, que as crianças são santas como Jesus era santo, é santo, né? E que elas nascem limpas, puras, né? Merecedoras do céu nesse caso. Né? Sim, as crianças nesse caso são merecedoras do céu, porque elas são completamente limpas de pecado. Bom, essa é uma questão muito complicada de aceitar. Né? De aceitar. Mas a gente pode ler o texto mais usado, que é Mateus 19. Né? Mateus 19 a gente vai entender um pouco desse tipo de argumento. Né? Por que falam, por que dizem que as crianças quando morrem vão para o céu, ou por que falam que as crianças não têm pecado. Então Mateus 19 vai falar sobre isso. Vou pegar minha Bíblia aqui. E antes de passar, né, para a leitura, eu quero convidar vocês a ler um e-book que está aqui na descrição. Tá? O e-book está aqui na descrição. Vocês vão achar o e-book do canal Palavras em Chamas, né, e baixem, leiam, espalhem por todo mundo. O e-book é grátis. São os estudos que nós fazemos, né, e que a gente vai desenvolvendo. Então a gente pode ler Mateus 19, 13 até o 15, para entender o argumento de quem fala que as crianças não têm pecado. Né, que esse é o texto mais usado. Mateus... Até esqueci, cara. Deu branco agora aqui. Mateus 19, vou deixar aberto aqui na minha agenda. Por que eu gravo com um papel? Porque a minha memória na frente da câmera ela é diferente. Tudo que eu vou falar para vocês, eu pensei antes de escrever. Mas quando eu boto a câmera na frente, eu esqueço o que eu queria. Só que tudo que eu gravei até hoje já estava na minha mente. Já tinha certeza que era isso, né? Mas enfim, vamos lá. Mateus 19, versículo 13 e 15 é o texto mais usado a respeito das crianças. E de repente vai ajudar a gente a entender e aceitar se isso é verdade ou não. Tá bom? O texto diz o seguinte. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Né? Ele fala o seguinte. Então... trouxeram algumas crianças a Jesus, né, para que ele lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Bom, vamos entender o contexto desse texto. O que está acontecendo nesse cenário? Jesus estava ali sentado em algum lugar, né, como você vê nos desenhos. Jesus estava sentado em algum lugar, ou ele estava em algum lugar, debaixo de alguma árvore, ou sei lá onde que ele estava, e trouxeram umas crianças para que Jesus orasse por elas. Essa era a ideia. Né? Vamos levar umas crianças lá, né? Vamos levar nossos filhos, de repente, vamos levar nossos primos, as crianças mesmo. Vamos juntar todas elas aqui, vamos levar para que Jesus ore por elas, né? Mas os discípulos não entenderam isso. A gente não sabe a quantidade de crianças. Agora imagina se você está parado num lugar e de repente vem 50 crianças na sua direção. Né? A sua primeira reação é: calma aí. Né? Calma aí. A sua primeira reação é essa. O que você vai fazer? Tem 1 milhão de crianças vindo à sua frente. Né? A gente não sabe se é. Poderia ser 2, 3. Mas o que seja, o número que seja, os discípulos repreenderam as pessoas que estavam trazendo as crianças. Jesus logo, chamou a atenção. Deixa os pequeninos vir fisicamente, deixa eles chegar perto de mim. É isso que Jesus está falando, né? Porque deles é o reino de Deus, né?
não está dizendo que o reino é só deles, tá? Porque os discípulos estavam ali. E, na verdade, o reino é de Deus mesmo. O reino é de Jesus, concorda? Não há nenhuma criança que governa o reino de Deus. O reino é de Deus, de Cristo. Né? Mas as crianças fazem parte do reino de Deus. Né? Elas fazem parte também. A própria doutrina do pacto, da aliança, inclui as crianças dentro do reino de Deus. É assim que nós fazemos. As crianças são igualmente importantes para Deus como os adultos. Então Jesus estava falando isso. Deixe elas virem para que eu ore por elas, porque o reino de Deus é delas também. Né? Ou seja, o reino de Deus, quando veio, ele não abordava só adultos, nem velhos, nem homens, nem mulheres, né? Nem só homens ou mulheres, mas ele abordava todos os humanos, todos os que creem fazem parte do reino de Deus. Isso com certeza envolve as crianças. Se você está pensando em criança de colo, você pode estar muito enganado, porque o texto não diz que eram crianças de colo, sabe? Então não tem como você afirmar também que era crianças de colo. Vamos ser sinceros, não dá para saber a idade dessas crianças. Né? Então, e o que acontece depois é que os discípulos deixam as crianças passar e Jesus ora por essas crianças. Agora, preste muita atenção. O texto não trata, em momento algum, que as crianças não têm pecado. Jesus não está falando em nenhum ponto, em nenhuma vírgula, em nenhuma letra que essas crianças não têm pecado. Esse é o maior erro desse argumento. E dos outros argumentos, né, que vão usar outros textos, por exemplo, um texto de Salmo que vai falar do sacrifício das crianças a Moloque, né, e fala que essas crianças eram inocentes. Mas esse texto não está tratando do status humano dessas crianças. Só está tratando de que alguém pega uma criança sem ter cometido nada de errado e sacrifica essa criança. Sabe, essa criança estava brincando, fazendo o que estiver fazendo, e do nada ela é arrancada do seu lugar e sacrificada. Assim como há inocentes na terra. Né? A pessoa estava ali, de repente o bandido passou, né? Eles passam de moto, volta, dá 2 tiros e vai embora. E mata a pessoa. Mataram o inocente. Significa que eles eram santos e irrepreensíveis? De forma nenhuma. Eles eram inocentes porque não fizeram nada. Morreram sem ter feito nada. Assim acontece, infelizmente o povo de Deus já fez esse tipo de sacrifício, né, de crianças. Mas então esse texto ele não vai dizer em momento algum que as crianças não têm pecado. E não há na Bíblia nenhum texto que trate dessa questão em relação às crianças. Não há nenhum texto na Bíblia que fala assim, as crianças até 7 meses não têm pecado. Mas acima de 7 meses tem. Mas há textos que falam o contrário sobre isso. Lá em Gênesis 8, versículo 21, Jesus vai dizer, Deus vai dizer que ele não vai mais destruir a terra com água, né, por causa da humanidade. E depois ele vai dizer que toda a humanidade é pecadora, né, os seus corações são pecadores desde a infância. Tá? Está escrito em Gênesis 8, versículo 28. Né? Então há mais textos dizendo o contrário do que dizendo o que a gente quer ouvir em relação às crianças. Infelizmente, a gente não vai ouvir isso da Bíblia, porque essa não é a verdade de Deus. Sabe? Essa pode ser a verdade de muitas pessoas. Né? O relativismo está aí para colocar essa dúvida. Né? O relativismo está aí para falar, isso aí depende. Né? Depende do tipo de criança agora. Não depende. A Bíblia ela não é relativista, ela é exclusivista. O que ela fala é a verdade e pronto. E se ela não fala, não é verdade. Ou não existe essa possibilidade. Mas a gente tem outro texto aqui, onde Paulo vai dar uma ampliada nessa ideia para a gente entender o que é o pecado humano. Né? Se você quiser abre em Romanos 3. A gente vai ler aqui. Paulo ele pegou vários textos e fez uma espécie de poema lá em Romanos 3, versículo 9. Eu poderia chamar o poema do pecado humano, o poema do orgulho humano, né? Para que a gente entenda qual a extensão do pecado. Mas aí eu vou ler para vocês, Romanos 3, do versículo 9 até o versículo 19. Tá, o versículo 19. O versículo 20 vai tratar da conclusão de todo o capítulo. Vamos parar no versículo 19 para a gente entender o que a gente quer. O que se conclui? Temos nós glória? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado,
temos demonstrados que todos estão debaixo do pecado, tanto o judeu quanto o grego. Paulo estava pegando todos esses dois grupos, né? O judeu se achava e o grego queria fazer parte. Estava colocando no mesmo lugar e falando, todos vocês pecaram, né? Como está escrito, agora ele começa a citação de vários textos bíblicos, como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Versículo 10, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você dizer, não, mas a criança não entende do pecado, então, a criança não entende o que é pecado, ela não entende o que é Deus. Não, não há ninguém que entenda. Nem a criança, nem o adulto. Ninguém entende sobre isso. Todos se desviaram juntamente e se tornaram inúteis. Versículo 12. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víboras. Víbora está nos seus lábios. Ou seja, tudo que a humanidade sem Cristo faz, reflete o pecado. Até as suas palavras, o seu choro, muitas vezes o choro de uma criança também, não vai refletir uma realidade, mas um pecado. Às vezes ela tenta controlar os pais pelo choro. Às vezes não, né? Constantemente controlam os pais pelo choro, controlam os pais pelas mentiras. É isso que é ter a garganta como sepulcro aberto. Tudo que sai contaminado pelo pecado. A boca deles, a boca, eles a têm cheias de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Nesse caso, o pecado. Eles não se preocupam tanto em realizar um pecado do que obedecer. Então as crianças também estão debaixo desse texto. É mais fácil para uma criança desobedecer do que obedecer aos pais. E toda vez que você desobedece os seus pais, você está desobedecendo a Deus, porque ele disse, honra o teu pai e a tua mãe. Então esse texto fala também de crianças. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Muita gente fala assim, não, uma criança não peca. Né? Uma criança não peca porque ela não sabe o que é pecado. Tá, beleza, mas ela também não sabe o que é Deus. Então como que ela vai fazer a vontade de Deus? Então ela não sabe de nada. Então, nesse caso, ela se caracteriza como pecadora também. Só quem tem a revelação especial de Deus, o chamado ao Evangelho, nesse caso, é que consegue fazer o contrário do que a sua natureza faz. Não há temor diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. E todo o mundo seja culpado diante de Deus. A lei mostra que as crianças são pecadoras também. Ele sempre fez isso. Ela sempre mostrou, honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. E toda vez que uma criança desobedece seu pai e sua mãe, está dizendo, eu sou pecadora. Eu sou pecadora e preciso da glória e da misericórdia de Deus. É isso que a lei faz com as crianças também. Bom, já ficou claro, né, acredito eu, que você já consegue entender em relação ao pecado das crianças, e que as crianças sim, são pecadoras como os adultos. Qual é o melhor caminho? Estou quase ficando sem voz. Qual é o melhor caminho, então? A Confissão de Fé de Westminster é a que mais acerta em relação a isso, né? Nem estava escrito aqui, mas eu vou falar. Porque muita gente tem dúvidas sobre a morte das crianças. E muita gente, quando vai expor a morte das crianças, esquece da doutrina da eleição e da predestinação. É como se a doutrina da eleição e predestinação fosse aplicada apenas a algum tipo de gente. Então, os adultos fazem parte da doutrina e as crianças não. Há uma outra salvação para as crianças, sabe? Há uma outra forma de Deus salvar. Ele não salva porque ele elegeu. Não, ele salva porque ele achou bonitinho. Mas o texto está dizendo o contrário, que Deus acha das crianças é igual o que ele acha dos adultos. Então isso não pode ser aplicado às crianças. Tá? A Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer que todas as crianças que morrem, e aí ela bota uma vírgula que muda tudo. Todas as crianças que morrem, sendo eleitas à salvação, são salvas. Todas as que são eleitas. Agora, a confissão não pode fechar dizendo que algumas são e que outras não, ou que todas são e que todas não são. Nós não sabemos o que acontece com a criança quando morre. O que nós temos certeza é que todas as pessoas eleitas para a salvação
vão ser salvas por Jesus. Como ele faz isso, a gente não vai saber. Você nunca vai saber. A Bíblia não vai te falar sobre isso. Mas ela mostra um caminho. E esse caminho está lá em Jó. Então, abre a sua Bíblia em Jó. É um caminho aqui para a gente ficar mais tranquilo em relação às crianças. Né? Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. 4 e 5 é um bom exemplo de como você, sendo pai ou não, deve fazer com os seus filhos, ou com seus netos, ou com as crianças que você gosta, as crianças que você conhece, as crianças do mundo. Faça com quem você quiser. Tá? Olha o que Jó fazia no versículo 4, né? Aliás, no versículo 5. Né? No versículo 4, o texto está dizendo o que os filhos de Jó faziam. Isso, eles já eram adultos, já eram maduros na fé, digamos assim. Eles já sabiam o que faziam, né? Porque eles davam festas. E você não conhece uma criança que dá festa. Eu nunca vi uma recém-nascida dando festa. Então o que ele está falando aqui se aplica tanto a crianças quanto a adultos. Tá? Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, quando acabava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó santificava os seus filhos. O pai santificando os filhos. Porque o pai é o representante legal dos filhos. O pai é o responsável pelos filhos. Se você é pai e não faz isso pelos seus filhos, você deveria começar a fazer, independente da idade que eles têm. Sabe? Você não precisa que eles comecem a ter 17 anos e abandonar. Né? Ou uma vez um irmão falou que ele não ia pregar o evangelho para o filho dele. O irmão falou isso, meu irmão pentecostal. Ele falou, eu não vou falar de Deus para meu filho, eu vou deixar ele crescer e escolher o que quer. Olha, está entregando o filho para o mundo. Está entregando de mão beijada para o mundo. Peguem o meu filho. Se ele quiser voltar, ele volta. Uma criança, né? É como pegar uma criança e sacrificar Moloque. É a mesma coisa. Só que ela vai estar viva, sofrendo por causa desse sacrifício. Então olha o que Jó fazia. Jó chamava os seus filhos e santificava os seus filhos. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Então, o melhor caminho para a gente entender o pecado das crianças é que nós podemos ajudar as nossas crianças. Nós devemos santificá-las em oração, em direção, dando uma direção santa, mostrando o caminho verdadeiro, orando para que Deus perdoe seus pecados. Esse é o melhor caminho para a gente. Eu espero que isso faça com que surjam pais responsáveis pelos seus filhos. Eu espero que você, a partir de agora, se torne, sim, o representante legal dos seus filhos, porque Deus confiou essas crianças a você, que é pai, que é mãe, se você está divorciado, se você não está divorciado, não importa. Você é representante dos seus filhos. Você deve orar pelos seus filhos, independente se você vai chegar à conclusão de que eles são salvos ou não. Isso não importa para você. O que importa é que você tem responsabilidade com eles. Amém? Então, eu espero que tenha respondido a nossa questão hoje. Foi mais amplo de novo, né, como eu disse. E se aparecer mais dúvidas assim, eu vou fazer mais vídeos assim para que a gente consiga compreender de verdade o que a Bíblia fala a respeito dessas dúvidas que vão aparecendo aí. Fiquem com Deus, façam parte do canal Palavras em Chamas, curta o vídeo, compartilhe o vídeo se você gostou, deixe seus comentários aqui embaixo. Aqui na descrição tem informações sobre o nosso canal e faça parte do canal Palavras em Chamas. Fique com Deus e até mais.